Gente. Isso, legal. O pessoal de Santa Vitória ainda está organizando sua webcam, mas a gente está com os 5 polos conectados, né? Isso é muito importante. Então, boa noite a todos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Valmir. Não estive ainda no polo de Santa Vitória e São Lourenço, então boa noite para esse pessoal em especial, por não nos conhecer em termos de Face, né? Os demais já nos conhecem, já estivemos nos polos, e a partir de agora, então, a gente começa a fazer essa web que também vai ser disponibilizada em forma de gravação no link, tá? Dentro do ambiente virtual. Essa aula, no primeiro momento, então, nós temos a apresentação dos professores da interdisciplina Fenômenos da Natureza 1. Tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, solicitem que o tutor ou alguém de vocês da sala digite no fórum, no bate-papo, essas dúvidas. Tá bom, pessoal? Eu vou passar aqui para a Ana. E ela vai conversar com a gente, vai se apresentar rapidamente também, depois das outras professoras, tá ok? Estamos com um pequeno probleminha que é da imagem, vocês não se assustem que a gente vai e volta, tá bom? É um problema técnico que já está sendo resolvido aqui pela nossa imensa equipe. Tá bom. Boa noite, a nossa imensa equipe, somos nós 4 mais uma pessoa. Eu sou a professora Ana Laura, o polo que eu não conheço ainda é Mostardas, e não conheço de outros cursos, sim, mas desse curso, Mostardas e Cachoeira do Sul. Tá? Então, nós vamos fazer essa webconferência hoje, aí vamos nos conhecer melhor. Passar para a próxima. Boa noite a todos os alunos. Eu sou a professora Fabiane, também da Interdisciplina de Fenômenos da Natureza. Já estive no polo de Cachoeira, no polo de Mostardas, e em breve estarei visitando São Lourenço e Santo Antônio da Patrulha. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Joana Lira, né? Eu queria dizer que é um imenso prazer estar hoje com vocês aqui nessa webconferência. Já tive a oportunidade, né, de estar presencialmente no polo de São Lourenço do Sul e de Santa Vitória do Palmar. Em breve estarei em Cachoeira do Sul, mas queria dar uma boa noite especial, né, a todos vocês, a Mostardas, e dizer que a ideia realmente é que a gente possa, né, nos aproximar, estreitar nossos laços e conversar um pouquinho, né, sobre essa trajetória que a gente vem percorrendo na Interdisciplina de Fenômenos da Natureza 1. A gente não fez um jogral, né, pessoal? Então, o que nós fizemos? Uma organização prévia dessa aula. Como ela é por webconferência, a gente vai também explorar um pouco algumas transparências, slides, né? Alguns dos recursos que a webconferência nos oportuniza. E dessa forma, a gente vai buscar ampliar alguns conceitos sobre energia, suas transformações, e bem o que é matéria, né? Que me parece que nós ainda continuamos em busca de compreender o que são essas energias, o que são essas transformações, e principalmente compreender o que é matéria, e ampliar isso também para pensar como nós vamos trabalhar isso dentro do ensino de ciências, uma vez que nós estamos nos formando professores para atuar com esses conteúdos, né, com essas temáticas dentro da escola. Então, nesse sentido, vocês fiquem à vontade para fazerem questionamentos, se assim surgirem ao longo da nossa fala. Se algum polo tiver alguma dificuldade, pode estar digitando,
É nesse sentido que nós tentamos nos organizar. E, como falei antes, esta aula ela vai ser disponibilizada posteriormente no ambiente virtual de vocês. Bom, sobre o que nós vamos falar hoje à noite, né? Nós pensamos em 6 tópicos. No primeiro momento, um diálogo mais em torno das atividades com o simulador, essas atividades que vocês já fizeram. Num terceiro momento, nós pensamos em trabalhar com energias dentro do campo da química, da biologia e da física. Nós estamos aqui num grupo de 4 professores de 3 áreas diferentes que atravessam a área de ciências, né? Então, pensamos em trazer um pouco esse resgate de como é que nós percebemos, compreendemos essa questão das energias nessas diferentes 3 áreas. E um quarto tópico seria como é que nós podemos aprender com o simulador. Uma vez que nós estamos brincando com ele, enfim, estamos operando com ele. E num quinto tópico seriam discutir com o grupo as limitações no simulador. O que nós temos percebido de limitações? E, claro, os outros desafios seria o 6º tópico, que serão as questões que vão permear a nossa finalização da aula. Nós pensamos em estruturar a aula dessa forma, e claro que durante essa aula vão surgir outras questões que nós vamos ampliar, e isso que vai ser importante nesse sentido. Bom, pessoal, desculpa Santo Antônio da Patrulha, que eu acabei não citando o nome de vocês, não dando boa noite. Então, boa noite para vocês que também não conheço. Bom, pessoal, a ideia é a gente conversar um pouquinho nesse primeiro momento dessa atividade que a gente teve durante essa semana, né, que é a atividade da gente, num primeiro momento, brincar com o simulador, né, mas a partir disso a gente começar a pensar um pouquinho sobre o que esse artefato, né, sobre esse espaço nos possibilita pensar as questões de matéria e energia que a gente já vem discutindo e principalmente essa articulação com o ensino de ciências, né? Então a gente coloca como a primeira questão o diálogo sobre essa atividade do simulador e que percepção vocês tiveram inicialmente sobre essa atividade ao fazer essa atividade, né? Então, a gente começa e elencou algumas coisas que foram comentadas, né, durante o fórum, a partir da interação de vocês com o simulador, e o que vocês pensaram sobre isso, né? Uma das questões que a gente pode ver ali, né, através do slide, é que é legal, podemos brincar. Então, foi um primeiro movimento que a gente fez realmente com vocês e provocou realmente a fazer esse movimento, né, que a gente tem a ideia de usar um meio diferente, se a gente pensar do habitual. E isso nos dá a impressão de que realmente ali mexendo e fuçando naqueles links, naqueles botões, a gente estava brincando. Mas a gente viu o quanto vocês foram amadurecendo esse brincar e foram percebendo quantas oportunidades de descoberta tiveram, que é um outro trecho desses fóruns que a gente elencou e achou importante, que é isso mesmo, é amadurecer esse entendimento e pensar que esse artefato possibilita descobertas, né, construção de outros entendimentos. Principalmente, quando a gente fala descoberta, né, pensar de que forma que a gente pode interagir e construir o nosso próprio conhecimento através dessa interação, que é um desafio que a gente tem. A gente sempre está acostumado muito à questão daquilo algo dado, né? É nos levado sempre na nossa trajetória enquanto alunas, enquanto alunos, algo que está pronto, que está dado, e aí a partir disso a gente, né, recebe aquilo e de certa forma tenta compreender aquilo. E trabalhar com esse simulador é justamente a gente se desafiar a descobrir, a construir alguns entendimentos, a experimentar, né, a pensar que possibilidades que a gente pode estar tendo de estar fazendo o nosso próprio caminho para a aprendizagem daqueles conceitos, né? Obviamente, a gente também viu o quanto teve algumas dificuldades relacionadas ao download, né, desse... Ah, desculpa, gente, que eu sou mega acelerada. Vou tentar, tá? Vai ser que eu sou uma pessoa muito acelerada. Vocês vão me falando, tá? Vou tentar falar bem devagar agora, tá bom? É pensar justamente que a tecnologia, né, e a interação com essas ferramentas tecnológicas
também são desafiadoras. A gente está tendo essa webconferência, né, e a gente está vendo quantas vezes a gente tem que ter certa calma e persistência, com algumas dificuldades técnicas, mas também isso não foi um impedimento para que vocês pudessem estar fazendo, né, e estar explorando esse material. Colegas, se vocês tiverem intervenção, vocês vão me interrompendo, tá? A questão da interatividade foi um ponto bem interessante que a gente percebeu, né, nas interações do fórum, o quanto manusear esse simulador, tá ali mexendo, tá ali descobrindo, proporcionou que através dessa interatividade vocês tivessem a oportunidade, né, de estar entendendo esses conceitos, esses entendimentos de uma outra forma. Isso despertou também a questão de ter gostado de ter feito essa atividade, e a gente, né, esperou que tenha sido realmente prazerosa e produtiva para vocês. E a questão da compreensão do que fazer, que é sempre um desafio, né? A gente nos encontros presenciais sempre comenta que a questão dos enunciados, né, de trabalhar com a educação à distância através do diálogo, né, desse meio que é a plataforma, nos desafia a pensar sempre a forma como nós nos comunicamos, né? Então, pensar a questão da compreensão do que fazer também nos mobiliza, enquanto professoras e professores, a pensar, né, de certa forma, a forma como a gente pensa, as aulas, organiza, coloca naquele ambiente em que nós fazemos a nossa interação. Então, a gente gosta de salientar sempre esses pontos, para que vocês possam perceber também que esses movimentos, eles são no contínuo, né? A partir do momento que vocês interagem e estão conosco nessa interação, a gente também vai repensando a nossa prática, né, enquanto professores e professoras da interdisciplina. Então, a gente viu que foi uma atividade que foi bem interessante da gente estar pensando essas questões, né? E aí eu vou passar agora para o Valmir para trabalhar justamente essas questões de alguns conceitos, né, que foram surgindo, que foram aparecendo, para a gente justamente discutir e tentar pensar um pouquinho sobre esses conceitos, né? Bom, é importante nós começarmos a perceber o seguinte. Se nós olharmos para a ideia de uso de um vídeo, de um simulador enquanto artefato, vamos pensar o seguinte: a gente libera isso para um estudante. Nós somos professores e vamos utilizar isso na escola. A primeira coisa que a gente percebe realmente encarar isso como uma brincadeira. E vocês revelam isso no fórum também. E depois, claro, com o momento em que você começa a se apropriar desse artefato, você vê que esse artefato ele serve para mediar alguma coisa. E o nosso propósito é mediar a discussão, o diálogo em torno de conceitos de matéria e energia e em torno das temáticas do ensino de ciência. Esse é o nosso propósito com o simulador. Então, quando vocês falam assim, legal, foi legal brincar, eu vi no Facebook, eu vi em outros locais vocês comentando isso. Vamos brincar. O brincar faz parte também desse momento de apropriação da ferramenta. Eu não sei quantos de vocês já tinham trabalhado com simuladores. Mas simulador hoje, ele é muito utilizado na ciência contemporânea. Até pelos cientistas que vão trabalhar com coisas mais avançadas. Então é importante pensar nisso, o que nossos alunos lá na escola vão fazer com esse material. Como é que vocês vão organizar essa proposta até na próxima semana? Então, comece a pensar nisso, e essa aula de hoje é para provocar em relação a isso. Quando a gente olha para o fórum e para as proposições de vocês, a gente percebe assim, dúvidas. Luz é energia? Uma vez que luz aparece muito forte nas referências de vocês, inclusive no simulador. Será que luz é energia? De onde vem a luz? Se a gente pensar assim, a luz solar, ela se propaga no espaço. Ela vem de reações químicas, lá no Sol, grandes explosões, é uma radiação. Então, veja que eu estou começando a utilizar uma linguagem que é uma linguagem mais das ciências. E aí começam a entrar as questões conceituais. Então, do brincar, das descobertas,
da dificuldade que a gente tem de operar esse simulador, começa a entrar um outro campo, que é o campo conceitual da ciência. E até aqui, muito eu tenho escutado tutores falar, mencionar que nós precisamos avançar nos conteúdos dessas interdisciplinas, dessa interdisciplina principalmente. Que conteúdos são esses? Então, se quando a gente trabalha com simulador, tem vários conteúdos. E aí não são só os conteúdos científicos, né? São os conteúdos de ordem teórico-prática, de aplicação em sala de aula, de operar com experimento, com uma atividade experimental, coisas que nós não mencionamos diretamente, né? Mas que ao fazer, ao me envolver, eu vou me dando conta de algumas coisas e de outras não. E todos nós que estamos aqui temos um tempo de aprender as coisas. Então isso é um outro detalhe. Mas a interdisciplina ela está se fechando. Mês de fevereiro nós terminamos ela. Então chega o momento agora de nós pegarmos estes conceitos e irmos sistematizando as nossas compreensões em torno desses conceitos. Porque é desses conceitos que nós vamos começar a falar em ciências, né? Então nós temos que ter uma apropriação também de conceitos. Apesar que a gente tem mais 4 anos, 20 anos para ir se apropriando desses conceitos em livros, na internet, né? Nós estamos nos aproximando ainda dos conceitos. Então é devagar. Bom, luz é energia? O que vocês iriam me responder? Sim, luz é uma energia. Ela está em forma de radiação. Tanto é que nós podemos ter uma lâmpada, um filamento. Então aí nós começamos a ver os potenciais que tem nesses conceitos. Vejamos, não tem energia elétrica, né? Rompeu a rede elétrica. O que a gente faz para ter uma luz numa noite? Vamos ver se a lua não está brilhando. Não vamos ver se as estrelas estão brilhando. O que brilha? O que é que chega até nós? Radiação. Tá? Então essa radiação se propaga no espaço. Bom, mas não tem lua, é uma daquelas noites macabras que tem um temporal, e eu preciso de luz. O que a gente faz? Vamos criar uma combustão, né? Vamos pegar uma velinha e começar a rezar, inclusive. Então, a combustão, bom, preciso ter alguns ingredientes químicos para a combustão. Então veja que a catástrofe de romper com a rede elétrica gera uma aula de ciências. Só que por trás dessa aula de ciências, com a vela, o fósforo, como é que é o pavio? É de quê? O pavio que é de algodão. Aí tem a parafina que é combustível, né? E você tem a queima. Bom, o que será que tem na vela que queima, que provoca essa radiação luminosa? A gente sente que se colocar a mão, aquece. Então a gente tem calor também. E aí começa a entrar, bom, aquece, temperatura, calor. Mas o que é calor? Calor é temperatura. Então se a gente olhar para o simulador, vocês viram que tem termômetro. Mas tem a fonte de calor. Fonte de calor que está aquecendo o dispositivo é diferente de temperatura. Temperatura vocês viram que mediu alguma coisa, aquela agitação ali. Então, a vela, que pode ser aquela fonte de calor que está aquecendo a estrutura lá do simulador, por que não? Como é que nossos avós faziam os alimentos, os nossos bisavós? Queimavam algum combustível. E nós continuamos queimando combustível. O gás, a lenha. E vocês foram trazendo isso lá do início da disciplina, né, da interdisciplina. Vocês colocaram essas fontes. Cada um dos polos de vocês, e nós inclusive mapeamos isso. Eu não sei se vocês voltam. A educação tem esse papel de ser recursivo. Vocês voltaram para a atividade da primeira parada, da segunda, viram esses materiais, o que tem lá disposto, expresso em termos de fontes de energia? Tem muitas. Em torno de 120 fontes, mais ou menos, que nós mapeamos. Algumas
Vejam, são duas coisas diferentes. O calor serve para modificar a temperatura. Tanto é que nesses últimos dias, vocês, para diminuir a temperatura da água, colocaram gelo no copo. Né? Então, esse é um processo inverso. Eu quero retirar calor da água. O que eu faço? Coloco gelo para absorver esse calor. E o que acontece com esse gelo? Sem áudio? O pessoal de São Lourenço está com áudio? Pode levantar o dedo. A mão direita, abanar, o pessoal está com áudio. Bom, então Santa Vitória está sem áudio, deve estar com um probleminha na internet. Bom, ele está cortando, depois a gente disponibiliza o link com a gravação. A gente vai ter que seguir. Então, essa questão de pensar assim, ó, o que faz o gelo derreter na água? É o calor que a gente retira, que o gelo retira da água. E o que acontece com a temperatura da água quando a gente coloca o gelo? Opa, diminui. Então, calor e temperatura estão próximos, mas não são a mesma coisa. Mas, afinal, o que seria matéria nesse processo todo? Bom, matéria, vocês viram que os materiais, eles são constituídos de elementos. Se vocês olharem dentro do simulador, esses materiais têm moléculas, têm átomos, têm estrutura. Só que a gente percebeu algumas coisas durante as falas de vocês. Que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Tem volume definido. Isso é um conceito que a gente quer romper até as 21 horas de hoje. Se a gente conseguir. Isso está muito associado à ideia... Ah, está cortando muito o som. Tá. Bom, que pena. Eu estou gostando de falar aqui, estou me sentindo bem e cortar o som é ruim. Tá? Então, vamos pensar o seguinte. A internet vai melhorar? Vamos pensar nisso. Esperamos que sim. Se a gente pensar a matéria de um ponto de vista do olho, dessa forma que nós muito falamos, tem uma massa definida, né? Tem as percepções que a gente conhece bem. E depois a gente avança no próximo bloco. Energia solar. Então, se energia é luz, não, gravado já está gravando. Eu estou tentando voltar, tá? Vocês me escutam? A gente tem esse problema da conexão e por isso às vezes a gente não faz a webconferência, é uma pena. A gente vai tentar trabalhar mais com videoaula. Isso é uma coisa que nós também estamos aprendendo a fazer, a gente lamenta um pouco. Bom, a gente está tentando voltar então, e eu estava dizendo então que os materiais, eles aquecem de forma diferente, porque eles têm propriedades diferentes. A sua estrutura enquanto matéria é diferenciada. E claro, se a gente for estudar materiais, existem disciplinas de mestrado, doutorado, que vão estudar estrutura de materiais. Aí depende de cada nível que a gente quer entrar em discussão. Perfeito, obrigado. Então, a gente pode avançar, que é o ponto que vocês, enquanto polos, fazem duas perguntas para nós. Então, cada polo pode digitar suas perguntas, para que a gente possa fazer esse debate e finalizar essa parte sobre o uso do simulador, dos conceitos que estão na volta dele.
Tá ok? Então nós vamos aguardar as perguntas de vocês. Afinal, vocês devem ter várias perguntas aí para nós, enquanto grupo de professores que está trabalhando com vocês. Se ninguém tiver pergunta, eu acho que o Larry deve ter pergunta. Para quem não sabe dos polos quem é Larry, ele está lá no Santo Antônio da Patrulha, não é? Isso, tá ele aí, ó. Ele é o nosso mascote aí em Santo Antônio da Patrulha. Mascote no sentido positivo, né? Só brincadeira, tá? Que a aula também tem isso. A brincadeira com o simulador, a brincadeira da aula. Tem os diferentes momentos. Então a gente está aguardando as perguntas de vocês, tá bom? Está surgindo a primeira pergunta aí para o grupo, né? É sobre o simulador e a bicicleta. E vem do Larry. Eu sabia que o Larry não ia se aguentar, que ele ia fazer a pergunta. Mas podem ser perguntas aí, mais que duas dos polos, porque a gente está vendo que vocês têm dificuldade de fazer perguntas. Larry pergunta sobre os componentes do simulador. A bicicleta puxa... Ok. Calor e temperatura, não foi possível ver a explicação. Bom, a gente vai voltar um pouquinho. O pessoal ainda está digitando, eu vou aguardar um pouquinho. Uma coisa que a gente está aprendendo a fazer EAD é ter paciência, né? De escutar, mesmo que escutar às vezes é ler. Né? Então, vocês também não fiquem nervosos se cortar a fala. Vocês estão conseguindo ler algumas coisas. Ok? Tem mais alguma questão? Bom, depois elas podem ir ainda sendo digitadas, não tem nenhum problema. Eu vou... Posso começar? Calor e temperatura, né, gente? Vamos pensar o seguinte. Nós estamos no estado do Rio Grande do Sul e nós gostamos muito de tomar chimarrão. Ou café. Então, o que nós precisamos para aumentar a temperatura da água que está na chaleira? Bom, primeiro eu preciso pensar que essa água está numa temperatura inicial. Hoje, em torno de 35 graus Celsius. Né? O estado do Rio Grande do Sul está fervendo. Se eu quiser aumentar essa temperatura,
eu tenho que ter uma fonte de calor. Estão me dizendo que Santo Antônio da Patrulha está 37, tá bom. Está em equilíbrio térmico. Então, nós temos que pensar assim, eu tenho que ter uma fonte de calor. Então, para ter uma fonte de calor, o que nós hoje estamos usando? A queima de um gás. Né? Ou nós usamos uma resistência elétrica. Então, nesse processo tem transferência de energia. Tem transformação de um tipo de energia que está acumulado no gás, na sua queima, e que vai ser transformada. E vai atingir uma estrutura que é a chaleira, que tem água. Esse calor, então, é uma energia que está em trânsito. Ele vai ser transportado por meio do material que compõe essa chaleira, né, que é o metal, e que agora começa a atingir quem? As moléculas da água. Então, à medida que nós vamos deixando a chaleira no fogo, né, o que vai acontecendo com o termômetro? Ele começa a registrar um aumento de temperatura, mas ele não registra aumento de energia. Essa temperatura é aquela agitação que vocês viram no simulador, que é o grau de agitação dessas moléculas. Então essa é a diferença entre calor e temperatura. O calor é transportado, ele se transporta dos corpos de maior temperatura para os de menor, até buscar um equilíbrio térmico. Então, tem diferença entre calor e temperatura. Tá? E o termômetro mede temperatura. Quanto à questão da bicicleta, eu não sei exatamente aonde que a pergunta vai ir, porque eu não recebi o final dela. Mas, ali nós temos várias energias que depois eu vou ampliar. Lá no final nós temos um slide que nós vamos ampliar os tipos de energias que estão envolvidas. Tá? Sobre a energia mais eficiente, dessas que aparecem aí, energia solar, energia luminosa, energia eólica, energia mecânica. Gente, primeiro nós teríamos que discutir o que é eficiência energética. Né? E que eu acho que é importante também discutir impactos ambientais, se essas fontes são renováveis, a questão se nós temos recursos financeiros para nós fazermos essas instalações. Energia solar é caríssima hoje, né? Fazer a instalação de energia solar para converter em energia elétrica, mas a gente aproveita parte da energia solar para fazer energia térmica da água, aquecimento de água. Então, falar em eficiência, teria que primeiro caracterizar o que é eficiência energética. O que é essa eficiência? Né? Claro que hoje, se a gente olhar hidrelétricas, elas já foram consideradas muito eficientes. Só que nós temos um relatório nacional até 2050, uma previsão de extremos entre secas e chuvas. Então, nós não sabemos ainda exatamente como é que vão estar os volumes de águas daqui 20, 30 anos. Então, se eu falar em eficiência energética para uma hidrelétrica, nós temos que pensar em 50 anos. Porque aí tem investimentos altos, tem a questão dos impactos ambientais, se nós olharmos Itaipu como por exemplo. Tá? E nós não temos essa garantia de que nós teremos muitas águas disponíveis para os próximos 30 anos. O nome da roda deve ser da bicicleta, né? Então nós temos uma correia, né? Uma correia que está interligada, que forma um sistema de correias interligadas. Então nós temos uma conversão de movimento, então energia cinética, que nós estamos tentando transformar essa energia cinética, que é energia mecânica, em uma energia elétrica. Tá? Então, é basicamente isso que a gente tem na bicicleta. Só que nós temos que pensar, antes disso, tem um menino que comeu o sanduíche daquela aula que vocês fizeram sobre o sanduíche. Então, nós temos uma conversão de energia lá no organismo dele, nas células. Que agora a gente vai entrar nesse assunto também, que eu, como físico, pouco compreendo, né? De como é que se dá essas conversões de alimentos em energia.
Então nós temos uma energia do menino que está pedalando. Ele tem que pedalar. Tanto é que a gente diz que é um bom exercício físico. Oi? Isso, no simulador a gente tem que ficar alimentando o menino, inclusive, né? Bom, nós vamos passar para a próxima etapa e vocês vão nos perguntando. Tá? Se alguma coisa não ficou muito clara, a gente volta de novo. Nem que seja amanhã no fórum ou no chat, vamos dar um jeito. É assim mesmo. Algumas coisas nós vamos aprender hoje, outras amanhã e outras nós já aprendemos antes. Tá? Nós temos que ressignificar aqui. Bom, pessoal, então o desafio, né, que a gente tem aqui, e para tentar conversar um pouquinho com vocês, a gente vai organizando e tentando buscar trazer subsídios que nos façam pensar um pouquinho sobre que entendimentos dentro dessas diferentes áreas, né, que compõem as ciências, vão se tendo sobre a questão da energia, né, que a gente tem discutido e tem conversado bastante. Então, a ideia que a gente trouxe é de trazer como é que essa nomenclatura, que entendimentos são esses relacionados, né, dentro do que a gente vem compreendendo e estudando sobre matéria, sobre energia. Né? Então, a gente trouxe o meu desafio e o da Fabiane dentro da nossa área de conhecimento, né, nós somos biólogas, é de tentar buscar, dentro desse campo, como é que a gente vem discutindo e trabalhando esses processos, né, relacionados à energia, transformação, né, da energia dentro dos processos que a gente tem, falando em termos um pouquinho mais da biologia, desse campo de saber. Então, se a gente pensar, a gente pode começar pensando dentro da energia solar, né, essa energia que provém desse astro, que é o Sol, principalmente o quanto ela influencia, né, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. E aí, o quanto é interessante a gente estar pensando esses processos, né? E foi os desafios que a gente foi lançando com vocês nas tarefas e nas atividades de pensar esses processos no nosso cotidiano. Então, sempre foi tentar buscar, através de imagens do dia a dia de vocês, né? Fontes de energia, depois nós fomos, né, trabalhar as questões de pensar sobre o alimento, de pensar que fontes são essas, que conversões são essas. Então, a gente vem entendendo o quanto a energia solar, como essa primeira, né, essa grande fonte, ela está muito embutida no nosso cotidiano, nas nossas atividades diárias. Então, a gente pensou no movimento... Volta para mim. A gente pensou no movimento do ar e da água, né, o quanto a energia do Sol ele causa uma série de transformações nesses componentes, né, que é o ar e a água. Então, existem os processos, né, da água, a questão de quanto isso está ligado aos padrões e ao clima na superfície terrestre. Hoje a gente tem, né, muito que a gente diz da questão do aquecimento global, essas mudanças, né? A gente escuta muitas vezes as pessoas com mais experiência que a gente dizer, mas antigamente, né, não parecia tanto, não parecia tão quente, a gente não sentia tanto essas mudanças, ou a questão, né, dessa mudança climática muito forte. A gente teve, né, há pouco tempo aquelas fortes chuvas, ao passo que agora a gente já viu um momento de escassez, né, desse recurso em outros lugares. Então, a energia solar ela está muito interligada com essa questão da manutenção do clima, né? A questão do quanto essa energia, quando a gente pensa, né, ela, menos de 1% dela é capturada pelas células da planta. Então, é pensar que essa energia solar ela chega à célula, né, a essa estrutura microscópica que compõe esse ser vivo que é a planta. E aí a gente fala dos organismos, né, fotossintetizantes, da energia que movimenta quase todo o processo de vida. E aí a gente vai ver nos slides que seguem, né, o quanto essa energia ela começa a ser transformada e produzida, né, e convertida na planta, ela começa a fazer parte de todo um ecossistema através de uma cadeia de alimentar, da relação dos seres vivos, né? E aí a questão do quanto esses sistemas de energia que a gente tem na natureza, né, provenientes primeiro por essa fonte que é o Sol, eles estão implicados nessa questão da conversão dessa energia radiante do Sol em energia química, elétrica, mecânica, utilizada nos seres vivos, né? Então,
Às vezes a gente fala de energia, parece que só lembra dos conceitos físicos, e a gente vai ver que é para muito além disso, né? Que essa questão da ciência está muito imbricada em todas essas questões. Ela está muito ligada à questão da evolução, né? A gente pensa os processos evolutivos, a origem dos organismos na Terra, a origem da vida, as mudanças desses organismos e adaptações que eles foram sofrendo, e a questão da competição, principalmente pela questão do uso energético, também está implicada nesses conceitos de evolução, que ao longo desses 4 anos a gente vai vendo e vai tendo contato. Na célula, né, essa unidade tão microscópica que a gente fala, né, uma célula, mas eu não vejo essa célula, né? Que contato é esse que eu tenho com a célula? É nessa unidade bem microscópica dos organismos que a gente tem esse sistema, né, de conversão de energia. Ai, desculpa, eu estou tentando. Vou falar mais devagar, tá? Que a gente tem essa questão dessa conversão de energia nesses organismos, nesses seres vivos, né? Como eu falei para vocês, toda a estrutura de um ecossistema e a biosfera de uma forma geral, ela é determinada, as relações que ocorrem dentro desses sistemas é determinado, está envolvido com a questão da troca de energia entre os organismos. Então, a gente está vendo quanto esse entendimento ele vai atravessando, né, e vai fazendo parte dessas nossas atividades, né, do nosso cotidiano, do ambiente que está próximo da gente. Então, a gente vai vendo esses atravessamentos, né? Pessoal, se não conseguirem entender, eu sei que a minha voz é rouca, avisem que a gente troca novamente. Então, assim, ó, a questão do metabolismo energético, né? Todo o metabolismo das células, questões de digestão, de transporte de substâncias, tudo isso está interligado com a transformação de energia no interior. É que não adianta. Tudo isso está relacionado com as transformações de energia também no interior da célula. Pessoal, eu entendo que a voz é rouca e realmente fica difícil. Eu vou falando, então, que a voz da Fafá tem essa vozinha rouca, né? E eu vou falando, então, é uma dupla maravilhosa. É a voz rouca e a que fala super rápido, né? Vocês viram, então, que a gente forma uma dupla imbatível, né, no áudio. Então, do metabolismo energético, né, que a Fafá colocou, é justamente pensar, né? Quando a gente fala em metabolismo, é pensar nas funções, né, no funcionamento que está ocorrendo. Como vocês sabem, nós somos seres formados por células, né? E são nessas células, nessas unidades, em que vão ocorrendo os processos, né? De respiração celular, que a gente chama, esses processos de conversão, né? O porquê que a gente se alimenta, que foi um dos grandes, umas questões que a gente trabalhou, né? Naquela nossa parada, você tem fome de quê? É justamente isso, né? Para que essas células, elas tenham combustível, vamos colocar assim, para fazer o seu processo de transformação da energia. E para que essa energia? Para que a gente possa exercer as nossas funções vitais, né? A questão do nosso funcionamento do nosso organismo. Do nosso organismo, os processos de respiração, as nossas atividades físicas, enfim. A gente precisa dessa energia, né, que a gente diz. A questão da célula animal, vocês estão vendo 2 imagens, né, nesse slide. Aquela célula que está mais redondinha, né, é a célula que compõe os animais, né, a gente chama de célula animal. Então, nessas células são tidos processos, a gente vai vendo mais adiante, né, que é a transformação de ATP, né, que é esse processo de conversão em energia que a gente vai usando para o nosso organismo. E a célula do lado, que vocês estão vendo, mais quadradinha, né, com aquele envolto verde, é uma célula vegetal. E aí, nessa célula, também há conversão de energia, né, também há esses processos, principalmente na capturação da energia solar, da energia do sol, no processo que a gente chama de fotossíntese, né,
é quando a planta ela usa essa energia, né, dentro dos outros nutrientes que ela captura, né, pelas raízes, e transforma, né, e converte para o seu alimento, né, que são esses seres que a gente vem chamando de seres que produzem seu próprio alimento. Conceitos que a gente vai vendo ao longo, né, das nossas interdisciplinas de uma forma mais específica. Mas a ideia é que a gente vê o quanto os processos de energia estão envolvidos, né, além da questão da fermentação que a gente tem nos fungos, né, a questão da quimiossíntese. Então, são processos em que a gente vai vendo essa transformação de energia e o quanto ela é importante para os seres vivos. Se a gente pensar, né, nesse calor da cervejinha, né, se a gente for pensar bem gelado, ali está envolvido um processo de fermentação, ali, né, tem um levedo, então ali também está ocorrendo esse processo de conversão de energia. Então, do ponto de vista celular, né, para as funções de sistematizar moléculas, de mover as organelas, né, que são estruturas que compõem uma célula, a questão dos nossos cromossomos, tudo isso está relacionado, né, à questão de atividades que requerem energia, que requerem que essa célula, né, obtenha e utilize essa energia de diferentes maneiras para o seu funcionamento. Então, pessoal, a ideia foi realmente dar essa, é uma pincelada, né, que a gente chama, mas para a gente ver o quanto o que a gente está estudando, o que a gente está discutindo ao longo dessa interdisciplina, está muito relacionado, né, com o nosso funcionamento, com o nosso cotidiano, né, com o ambiente que nos cerca. Então, é a gente começar a ampliar esse nosso olhar e procurar visualizar, né, nesses lugares, essa questão envolvida, né, da transformação da matéria, da obtenção de energia, conversão de energia, né? Então é mais para a gente começar a ter esse olhar atento e ampliar esse nosso olhar para estar pensando isso que a gente vem discutindo, estudando dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Eu vou traduzindo a Fafá, tá? Então, ela, retomando a questão do simulador e a questão do alimento, foi o que a Ana Laura comentou, né? Esse alimento que a gente precisava, né, em algum momento fornecer, né, para quem estava utilizando a bicicleta, é ele que vai ser convertido, né, nesses processos celulares para a obtenção da nossa energia para essas atividades, seja pedalar, seja caminhar, seja, né, nas nossas atividades do dia a dia, a gente tem como fonte esse alimento, né, o que a gente utiliza e consome, né, para o nosso organismo. Por isso se fala tanto, né, dos hábitos saudáveis, de uma alimentação equilibrada, né, para que a gente tenha realmente um funcionamento potente dentro do nosso organismo. Bom, pessoal, para falarmos de química, tem que colocar o microfone mais perto. A química, ela lida com tudo que a gente não enxerga. O que a gente enxerga, eu fiquei procurando muito o que a gente podia mostrar de matéria e energia que a gente enxerga. Por isso que eu trouxe o ovo. Que pequenininho. Né? Eu trouxe o ovo porque eu ando pensando muito no ovo. Eu ando... Não, mas eu enxergo. Eu vou na nutricionista e vocês sabem disso. O ovo já foi vilão, já foi mocinho. Hoje tem gente que só consome a clara. E aí a composição dele é muito próxima, tanto da clara como da gema. Claro que da casca não, que ela é rica em sais. Mais perto. A clara e a gema tem muita proteína. A gema tem gordura, por isso que ela é ruim para o colesterol, que todo mundo diz que tem, né, além dos ácidos graxos. Mas o que acontece com o ovo quando a gente, quando a gente coloca uma certa energia nele? Quando a gente aplica uma energia, né? Ele vai modificar a matéria que tem dele, que é composta, quem o compõe. Que é o seguinte, são matérias que não são visíveis. A gente não enxerga lá
a proteína, mas a gente enxerga o que acontece quando a gente coloca uma temperatura. Não, um calor. O Valmir explicou e eu falei errado. Um calor, tá? Olha só, o que acontece? Quando a gente aquece, a gente está aplicando energia térmica, ocorrem reações químicas. O que acontece com a clara? A clara tem principalmente uma proteína chamada albumina, né? Vai ocorrer a precipitação da albumina, por isso que ela fica dura e branca, ela era transparente. A gente transformou o invisível no visível. Isso é o maior desafio da química, transformar o invisível no invisível. A gema, pelo contrário, ela tem estruturas também de proteínas, só que ela é tridimensional, ela não muda de cor, continua amarela. Só que ela vai desnaturar a proteína. O que é isso? É uma estrutura que é tridimensional, que tem 3 dimensões, que se a gente pudesse enxergar, nós veríamos carbono para um lado, nitrogênio para o outro, hidrogênio para o outro, oxigênio para o outro. Quando a gente desnatura, eles ficam tudo na mesma dimensão. Por isso que ela fica endurecida. E aí acontece um fenômeno químico que é muito interessante em relação ao ovo, que também acontece em situações que são biológicas do nosso organismo, quando a gente libera gases, que é o cheirar mal. Por quê? Porque a gema ela é cheia de ferro. E a clara tem muito enxofre. Só que o enxofre e o ferro separados não dá nada. Quando eles se encontram, eles fazem uma coisa chamada reação química. E nessa reação química, forma o óxido de enxofre, que cheira mal. Cheira muito mal. Quanto mais esverdeado tiver o ovo, ou cinza, ou escuro, mais produziu o óxido de enxofre. Não tem problema nenhum para a saúde, podemos consumir. Existem águas sulfurosas que se consome, que é boa para o organismo, é bom, tem uma ação antibiótica. O único efeito indesejável é o cheiro. Mas tudo isso são reações químicas que a gente pode perceber, ou pela mudança de estado físico, ou pela produção de algo que afete o nosso sistema nervoso, que é o cheiro. Vejam que a biologia, a química e a física, elas andam de mão dada. Por isso que vocês vão ser professores de ciências e vão estar sempre falando dessas mãozinhas apertadas de uma área com a outra. Tá? Bom, vocês têm alguma pergunta para os químicos, para os biólogos? Sim, não, talvez. Tem como você mexer lá para mim, por favor? Na tela. Aí, já consegui. Eu vou tentar sintetizar o que nós pensamos da física em termos de energia. E vocês já viram pelo título, tive que fazer uma opção de dizer das compreensões sobre energia na física clássica. Nós não teríamos tempo aqui para falar de matéria escura, falar de física moderna, né? E se eu for falar em física moderna, eu tenho que falar de química moderna, de biologia que avança a partir desses conceitos. Que seria falar da estrutura atômica, mais precisamente. Então nós não temos como abordar isso nessa interdisciplina, em função de que a física moderna ela é muito ampla e tem outros entendimentos. Então nós vamos falar da física clássica por enquanto. Vocês viram alguns tipos de energia que nós elencamos nesse simulador. E veja que nós, quando eu falo nós, eu falo em comunidade científica. Nós fizemos parte disso. Como a Ana falou antes, e a Jonaria e a Fafá também falaram, trabalharam em célula. Eu nunca vi uma célula. A Ana falou,
eu não tenho como mostrar. A química quer mostrar. A física também não tem como mostrar muitas coisas. Então, no que vocês estão olhando? Num modelo produzido pela ciência. Tá? Num modelo que serve para a gente compreender algumas coisas. E nesse modelo do simulador, vocês vão perceber algumas coisas expressas. Por exemplo, do ponto de vista físico, nós temos energia mecânica. Então, essa energia mecânica, por exemplo, Itaipu, transforma a energia mecânica da água que está num nível superior a uma turbina. Essa energia mecânica ela é transformada de potencial para cinética, vai fazer girar as turbinas. E eu vou transformar então essa energia mecânica em movimento, do movimento transformar por uma energia eletromagnética em eletricidade que chega aí às nossas casas. Então nós falamos de energia mecânica sendo convertida em energia elétrica. Então nós falamos de conversões, de transformações. A energia mecânica aparece no menino pedalando. Se ele consegue girar o pedal, ele consegue girar a roda, vocês estão vendo energia cinética, que é mecânica, de movimentação. Só que nós também temos uma roda que converte energia, que pode ser essa roda aí que apareceu na pergunta, um dínamo. Né? Um dínamo que tem energia cinética, que vai estar ali energia eletromagnética sendo convertida. Então nós temos conversão. Só que a conversão ela precisa de trabalho. Eu tenho que transportar alguma coisa. Então eu preciso de energia para converter. Então há perdas de energia também, transferência de energia para outras formas. Então nós da física enxergamos isso. Nós enxergamos essas coisas sendo transformadas. Nós enxergamos a roda que se movimenta, as questões eletromagnéticas que vão converter impulsos elétricos na rede, e de novo, aí sim, nós vamos precisar de condutores, eu vou precisar da química, e eu tenho condutores que são de cobre, de alumínio, e outros materiais que não são tão condutores. De novo, estão na matéria. Né? Então nós temos condutores, também temos isolantes, que são os isolantes térmicos, isolantes elétricos. Tá? Então, essa questão da energia, dessa energia que nós estamos falando, ela é sempre associada à conversão, à transformação. E essa energia, quando vocês, por exemplo, agora vamos fazer um movimento rápido aí, ó, nos polos. Nós vamos esfregar as mãos. Todo mundo esfrega as mãos aí. Isso. O pessoal está esfregando as mãos. Olha, eu como físico, já sei que vocês estão movimentando as mãos, e por causa desse atrito que existe entre as mãos, nós temos uma transformação de energia de movimento em energia térmica. Né? Houve um aquecimento das mãos. Certo? E, por exemplo, isso, o pneu do carro com asfalto. Então, essas transformações de energia, o que vai acontecer com o tempo, com o pneu e o asfalto? Nós vamos ter uma transformação da borracha. Né? Se eu frear. Né? E aí, nesse sentido. O Larry vai fazer uma pergunta enquanto eu continuo falando aqui. Bom, é uma boa pergunta. O tijolo é um isolante térmico? Sim. Em partes é. E por que ele não conduz tanta energia como se nós fôssemos fazer uma parede de metal, por exemplo? Por que ele é isolante térmico? Aí nós temos que ver a composição química desse tijolo. A estrutura atômica, quer dizer, como é que os átomos, essas moléculas que constituem o tijolo, nós vamos ter possibilidade de transferir energia de uma molécula para outra. Por isso que o tijolo ele é, de uma certa forma, um isolante. E nós estamos percebendo isso agora no verão.
né? As nossas casas, elas vão aquecendo durante o dia. De um processo lento. Ele não é totalmente isolante, porque ele vai aquecendo. O sol bate na parede e ela vai aquecendo. E aí você vai perceber que também para esfriar, para retirar esse calor desse ambiente, eu preciso de um ar-condicionado. Ou abrir as janelas. Né? Porque o frio não entra. É o calor que precisa sair. Então, sempre pensar assim, o ambiente está mais quente, que é a casa, em relação ao ambiente externo à noite. Por que não esfria rapidamente? Porque o tijolo também é isolante, e ele vai conduzindo aos pouquinhos esse calor para fora. Então, a gente usa o ar-condicionado para fazer circular camadas de ar. Então tem correntes de convecção. Aí é um outro processo. Então, a Larissa me pergunta se o tijolo é isolante, de uma certa forma é. Mas ele é condutor também. Só que ele não conduz com tanta rapidez como o metal. Por que não conduz? Porque o tijolo que aparece aí, né, no simulador de vocês, e o ferro, eles conduzem em tempos diferentes. O metal conduz mais rápido. Por quê? É melhor condutor em função de sua estrutura química. Né? As moléculas estão mais próximas, tem as questões dos elementos, né? Tem a ver com isso. E aí vocês viram que nós temos energia térmica, energia luminosa, né? Nós podemos intercalar essas energias. E tem uma que não aparece aí para vocês, que é a seguinte: vocês nos escutam. Não escutam? Está saindo aí alguma coisa da caixinha de som, do sistema de som do seu polo. Porque eu estou falando aqui no microfone. Então, se eu falo, há várias conversões de energia. Estou falando de energia sonora, que se transforma em um impulso elétrico que é enviado pelo sistema até vocês. E lá uma caixinha de som converte isso de novo, transforma de novo, uma energia eletromagnética, num pulso, só que agora energia mecânica em forma de som. Então nós chamamos isso de energia sonora. Isso é interessante, porque essa energia sonora ela vai fazer vibrar moléculas do ar que vai chegar no nosso tímpano. Tá? E de novo, mecânico, né? Eu tenho que fazer alguma coisa vibrar no nosso sistema auditivo. Então veja quantas conexões nós podemos estar fazendo de energias. Mas como a Ana falou, a Janaína falou, elas estão interconectadas com os aspectos químicos e biológicos. Porque se eu falar de energia sonora, eu já posso começar a falar em decibéis, já posso começar a falar nas questões audíveis, as questões luminares de dor, né, que começa a formar dor, e aí envolve os aspectos biológicos da própria estrutura anatômica do nosso ouvido. Tá? Bom, de uma forma geral, nós mapeamos, então, energia na biologia, na química e na física. Então, nós cruzamos um pouco a fronteira. Isso não quer dizer que nós discutimos profundamente energias. Não. Nós mostramos algumas aplicabilidades. Os conceitos nós vamos ter que nos apropriar ao longo do tempo. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta específica? Porque aí nós vamos para o último bloco. Sobre energias, teríamos alguma pergunta? O polo de mostras voltou. Tá? Depois eles vão assistir também ao web novamente, né, por link, por vídeo. Tá? Essa web ela vai se transformar em vídeo, tá? Vai ser disponibilizado. E essa é a grande vantagem, né, gente? É a recursividade de voltar para aquilo que o grupo falou. E é isso que nós temos também enquanto professores. Nós podemos ir lá vasculhar o que vocês escreveram na primeira semana e transformar isso em pesquisa. Isso é muito interessante. Bom, não temos perguntas, nós vamos avançar para o último bloco, que é o bloco sobre como é que nós podemos aprender com o simulador. Vamos pensar o seguinte, vamos mudar essa pergunta. Nós vamos levar vocês para um laboratório didático de ciências nos polos, lá nas escolas.
E vocês vão receber, ganhar é complicado, mas a gente pode receber, um becker, uma fonte de calor, né, um volume de água, um termômetro, e vocês vão ter que aquecer essa água. O que vocês vão fazer? Ah, você quer explicar o que é becker? Ótimo. É que o Valmir falou em becker, mas eu pensei que muitos não conhecem. Aquele copo de vidro graduado que aparece no simulador tem o nome de becker. É um copo que pode ser aquecido. É do mesmo material que dos vidros das cafeteiras elétricas. Por isso que ele pode ser aquecido. E ele é um vidro... como é que chama? Vidro... Eu esqueci. Refratário. É o vidro refratário. Não, mas ele está brincando comigo. Mas, não, é o vidro refratário, tá certo. É o Vidrex, né? A gente chamava Vidrex, não sei como é que chama agora. O pessoal da minha fase aí, do Lady Laura, Roberto Carlos, deve saber. Então chama becker, em laboratório tem esse nome, de becker. Eu estava digitando para vocês aquilo que eu falei para ela aqui. Será que tem a ver com a estrutura da matéria? Por que será que esse vidro, que é o becker, não rompe no momento em que você colocar lá no experimento, no laboratório? Tem a ver com a estrutura da matéria, estrutura atômica. Então, ele absorve energia, ele expande, inclusive, tem dilatação. Bom, então, se vocês forem para o laboratório com esse experimento, será que só olhar para o experimento é o suficiente? Nós aprendemos? Os nossos estudantes vão aprender? Se a gente largar lá os estudantes com o becker, com uma fonte de calor, com fluido para aquecer e com termômetro, será que eles aprendem? Essa é a provocação que a gente está fazendo para vocês. Como é que vocês aprendem com o simulador? Como é que vocês estão aprendendo nesses últimos dias? Bom, a resposta está nas outras perguntas. Diálogo nos fóruns. Gente, um experimento, independente se for no simulador, no vídeo ou no laboratório, os diálogos em torno desse simulador são importantíssimos. Nós tivemos ontem uma reunião com os tutores e eles nos diziam: eu aprendi muito a partir do que os nossos alunos foram postando. Eu não tinha visualizado aquilo. Então, a nossa aposta é na aprendizagem colaborativa com o simulador. Então, vamos pensar o seguinte. Vocês têm que desenvolver uma proposta para a semana que vem. Ou alguns já desenvolveram. Se eu sou um professor que vou para a sala de aula com um simulador para ser trabalhado, pense o seguinte. Alguns vão enxergar algumas coisas quando olharem para o simulador. Se nós colocarmos dois alunos em contato, vão enxergar duas coisas diferentes. Agora, se nós colocarmos outras pessoas em contato, conversar sobre o simulador, se ampliam as possibilidades de compreensões em torno do simulador. Tá? Então vocês manipularam, brincaram, mas vocês também dialogaram muito em torno do simulador. Outra coisa que a gente aposta muito é escrita. Quanto de nós escrevemos na escola, gente? Vamos pensar nós, alunos de ciências. Quanto nós escrevemos no laboratório didático com experimento? Relatórios? Escrever sobre o que nós estávamos sentindo, pensando sobre aquilo. Então, uma outra forma de aprender com o simulador é escrever sobre esse simulador. E a grande sacada nossa, enquanto grupo de professores, é tentar sempre interligar as paradas de vocês com as paradas anteriores. Então, o simulador tinha um menino que precisava ser alimentado. Opa! Vocês trabalharam uma aula sobre alimentação. E como é que isso se converte em energia? O que a gente está fazendo? Buscando ser recursivo
ter uma recursividade com as temáticas discutidas anteriormente. Então a gente não aprende por acaso com o simulador. Esse simulador está dentro de uma proposta. Ele não está isolado. Então isso para nós é importante. Diálogo, pela escrita, pela fala e interligar com as temáticas que nós já estudamos. E claro, toda a experiência de vocês está carregada nisso aí. É aquilo que vocês já vivenciaram. E dentro disso, então, nós pensamos que vocês têm que construir uma proposta para ser desenvolvida em 2 aulas, com uma turma do 6º ano do ensino fundamental, que aplique essas relações para nós são fundamentais em termos de ensino de ciências. Quer dizer, qual é o papel do simulador na aprendizagem? Como é que eu aprendo por escrita, por fala? Ou eu quero ir para uma escola e não deixar meu aluno falar? Eu estou sofrendo aqui na web, eu gostaria muito de saber o que vocês pensam, gente. Só que a web nos engessa um pouquinho. Se eu tivesse uma conexão boa, eu poderia ter todos vocês ligados a um único computador, ou com computadores diferentes, desculpa, e todos poderiam fazer perguntas. Eu iria me sentir muito melhor, porque eu saberia o que vocês estão pensando. Assim, eu não sei. E isso é um desconforto. Então, dentro disso, nós tentamos trabalhar essa proposta na turma de 6º ano do ensino fundamental. Pensando, essa escola tem laboratório? Esse aluno vai ter que levar esse simulador para sua casa? Ou ele vai poder trabalhar na escola? Para que vocês vão usar o simulador? Então, cada um de vocês pense nessa proposta. Tá? E nós vamos fechando essa aula. Eu queria perguntas em relação a isso, em relação a como vocês aprendem com o simulador. Que outras coisas que nós esquecemos? Como é que vocês aprenderam com o simulador? Então vamos fazer perguntas aí para nós, por favor. 2 minutos para perguntas. Bom, nós paramos de falar um pouquinho, não sei se é isso, Santo Antônio Santa Vitória do Palmar, mas a gente está voltando. Bom, pode ser esse simulador ou pode ser outro? Gente, vocês viram que no PET, no FIT lá, que nós indicamos para vocês, tem vários simuladores. Pode ser outro simulador, tá? Vocês fiquem à vontade para escolher o simulador. Lembrem, sempre, importante, recursivo, e a aula é sobre matéria e energia. Tá? Pessoal, a questão dos conteúdos de ciências no 6º ano é o seguinte. Tradicionalmente, há um tempo atrás, era assim, ar, água e solo, que seria o 6º ano, que é a 5ª série. Depois, seres vivos, que seria a 6ª série, que é 7º ano. Corpo humano no 8º ano e química e física no 9º ano. Hoje, se nós pegarmos os PCNs, e é muito fácil, os PCNs de ciências são muito interessantes, entrem, ele baixa gratuitamente, procurem como que é, o que precisa é estar interligado, tá, Santo Antônio da Patrulha? Não precisa ser um conteúdo específico. Pode ser aquele conteúdo que vocês elencarem como mais interessante para um jovem entre 11 e 12 anos. E falarem sobre essa aula. Organizar essa aula. Pessoal, se vocês quiserem, a gente sai agora, procura, né? Depois que a gente fechar a nossa aula, a gente procura o link dos PCNs e disponibiliza para vocês no nosso espaço da interdisciplina da plataforma, que esse movimento que a Ana Laura comentou é interessante, né? Esse é um documento que foi produzido, que traz um apanhado muito interessante de um outro olhar para esse ensino de ciências, né?
pensando justamente isso, que a gente contemple aquilo que dentro, né, desse público que a gente tenha, a gente veja que vai ser um conteúdo que vai ser significativo, que vai ser interessante naquele momento, né. A gente vai disponibilizar, tá, pessoal? A gente coloca no ambiente da plataforma. E eu acho que algo interessante também é colocar, caso vocês usem o outro simulador, que simulador que vocês estão utilizando para quando a gente puder interagir na tarefa de vocês, a gente possa estar visualizando esse outro simulador que vocês utilizaram, tá? O pessoal coloca aí que mexendo, né? E se mexendo, eu acho que é um trocadilho. Uma das grandes formas que eu percebo que eu continuo aprendendo muito é estar em atividade. E essa, por atividade, eu entendo estar com diferentes pessoas. Então, eu aprendo muito conversando com essas diferentes pessoas, mas eu também aprendo muito quando eu tenho que montar propostas de aulas para vocês. E quando eu vou analisar essas aulas. E quando eu vou, na verdade, ler outros materiais. Então, aprender, gente, essa aprendizagem com o simulador é se mexer sim. É mexer no simulador, mas é também ver outras propostas. E é propor também, gente. Então, estar em atividade, mexer nesse sentido, de investigar outras formas de se fazer. A gente vinha de uma escola, há um pouco tempo atrás, na minha escola pelo menos, em que eu ia na escola, sinceramente, para escutar o professor. Eu não me mexia. Esse mexer é criar desafios, tanto ações internas como externas. Mexer os dedos também é importante. Para escrever no computador, ou escrever a caneta, ou rabiscar, mas também é falar para o outro. Né? E acho que tem uma coisa importantíssima que está acontecendo com você. Falar com o outro é escutá-lo também. É ler o que ele escreveu. Ler as propostas dos colegas. Então, esse mexer está nesse sentido. Eu compreendo ele dessa forma. O Paulo Mostardas ainda está digitando também. Sim? Eu queria fazer outra colocação. Quando se preocupar em fazer essa aula, não precisa focar em química, em física, em biologia. Tentar fazer as três juntas. É isso que os PCNs, propõem, que seja química, física e biologia sempre junto, não ter um ano específico para isso. Para formar professores do 6º ao 9º ano, nós somos as primeiras propostas interdisciplinares talvez sejam as nossas, gente. Nós estamos construindo uma área mais interdisciplinar. Vejam que hoje vocês tiveram uma aula com um químico, um físico, um biólogo. Nós queremos ter aula no futuro com ciências, ou seja, uma área integrada. Nós ainda não somos integrados. Tá? Então nós não soubemos ainda escrever livros integrados, gente. Nós fizemos propostas integradas. Então, isso nós vamos deixar para vocês, nos mestrados de vocês e nos doutorados de vocês, gente. Tá? Que é a integração, a não fragilização e não colocar limite. Aqui é física, aqui é química, aqui é biologia. Isso nós estamos tentando construir, gente. Então não se assustem. Não encontramos no livro didático. Tá. Nós também não encontramos nenhum livro em nenhuma universidade que nos diga como nós temos que montar essa interdisciplina, gente. Nós estamos montando, e vou colocar entre aspas, nós somos cobaias. Fecha aspas. Ser cobaia é uma coisa muito interessante. Sabe que você tem que ser inventivo, criativo. E isso a gente quer muito dos nossos estudantes. Que eles sejam criativos, que eles criem coisas. E nós passamos horas criando coisas. Se vocês olharem por aí,
essas coisas não existem prontas. Por isso que vocês não vão encontrar essa aula pronta num livro didático. Tá? Pessoal de mostardas, né? Os estados físicos da água, ele sempre aparece nos livros de sexto ano, né, Fafá? Muito. Penso que isso aparece nesse simulador também, mas ele tem a água, tem o ferro e tem o tijolo. Talvez explorar não só a água, mas todos os outros elementos que aparecem no simulador, se for usar esse simulador. Tentar organizar uma aula que tenha os estados físicos da água, mas tenha a água como no outro, na outra aba, que a gente abre a torneira e ela faz movimentar também a roldana lá. Só que ela não consegue movimentar as placas fotovoltaicas. O que será? Isso é uma problematização. Problematização, nós temos uma amiga e o Valmir que sempre nos dizem, é pôr problema onde não tem. Por que que a água não faz as fotovoltaicas funcionarem? Isso é uma problematização. Talvez seja assim uma maneira de iniciar uma aula falando de estados físicos da água. Bom, a gente vai fechando mais um bloco aí, e com isso nós vamos para a última parte da aula que a gente pensou, e que tem uma provocação aí. Será que existem limitações no simulador virtual? Estou colocando um experimento concreto aí. Temos uma pessoa andando de bicicleta comparado com o sujeito que está andando de bicicleta no simulador. Que diferenças tem aí? Tem limitações no simulador. Concordamos que tem. Muitas. Por quê? Quando você monta o experimento concreto com a bicicleta, enfim, pedalar, surgem outras coisas que nós não temos como colocar no simulador. Porque o simulador, lembrem que você trabalha com modelo, ele é um modelo explicativo, gente. E que estranho, né? A gente agora, ao invés de trabalhar com o experimento, está trabalhando com o modelo que a ciência construiu. Está lá mexendo nos dados da ciência. Isso é muito diferente. Tá? Então, o simulador é idealizado. Ele pode ter problemas. Ninguém questionou isso. Quem disse que o ferro não fundia? Então, esse simulador foi construído dentro de uma proposta e ele foi limitado numa forma de explicar esses conceitos. Mas ele é bastante limitado. E que bom que é. Né? Porque ele dá umas oportunidades, mas a gente também tem que olhar para as limitações. A placa fotovoltaica não capta energia solar quando está nublado. Bom, esse é um problema do simulador. Porque nós soubemos que a placa fotovoltaica, mesmo em dias nublados, nós temos radiação que chega até ela. Menos quantidade, mas chega. Tanto é que se eu, branquinho do jeito que eu sou, for num dia nublado cortar grama, eu tenho que colocar protetor. Por quê? Está passando raios UV, né, UVA, enfim. Eu tenho que usar filtro solar. Então, há passagem de energia solar. E isso o simulador não mostra. Muito bem percebido. Né? Então, claro, todos os artefatos têm limitações, gente. E isso é importante um professor se posicionar, verificar e observar essas limitações, né? E ver a possibilidade de usar, não usar. Para nós é importante, nós estamos problematizando essas limitações. E com isso, transformamos em aula. Né? É mais ou menos por aí que nós pensamos. Está surgindo pergunta, eu vou avançar rápido antes que venha mais perguntas. Pergunta sempre dá causa medo. Bom, Cachoeira do Sul está querendo montar uma festa, é isso? Deve ser a pergunta. Querem saber se a gente vai. É isso?
Porque se são as figuras que eu estou conhecendo lá, eles estão montando uma festa, já vão colocar aí. Ou os demais polos começam a se mexer, hein? Não, mas pode fazer a pergunta. Desculpa eu te desconcentrar aí. Não precisa ficar tímido aí com esses óculos aí. Bom, enquanto a pergunta está sendo digitada, ela tem que ser transformada em pulso elétrico, né? Tem que ser enviada. Tudo tem uma questão de eletricidade por trás disso. Vamos pensar o seguinte. A panela que vocês estão vendo aí, ela está em estado sólido. Opa! Tem uma pergunta interessante aí. Quanto à energia gerada pela pessoinha na bicicleta, né? Parece-nos que a energia térmica sai da bicicleta, do atrito da correia. Ok. É o local aonde se coleta essa energia, né? Quando pensamos que deveria ser também do esforço da pessoa, do suor. Bom, como é que a gente coleta isso? Vocês têm que pensar que para coletar alguma coisa tem que ter um sensor. E eles não colocaram o sensor na pessoinha. Eles colocaram o sensor na correia. Então, se explica por aí. Tá? Igual, vamos pensar o seguinte, como é que eu sei a temperatura do corpo do meu filho? Posso colocar no casaco o termômetro? É aí que eu vou coletar o grau de agitação lá das moléculas do corpo do meu filho? Não, eu vou colocar no corpo. E nesse caso da bicicleta, eles não colocam esse sensor a captar essa energia. Bom, avançamos. Então, nós percebemos que alguns de vocês pensaram o seguinte, o ferro sempre está em estado sólido. Apareceu isso nos fóruns. Mas aí a gente pensa o seguinte, no simulador ele aparece como estado sólido. E a gente não consegue avançar no simulador porque falta energia para a gente fundir ele. Eu preciso de mais calor. Então o que a gente vai? Vai para uma siderúrgica. E lá fabrica peças de automóveis, de navios, aviões, agrega valor ao ferro. Só que para fazer isso, eu tenho que atingir uma temperatura acima de 1000 graus. Então, lá eu vou ter o estado líquido do ferro. Por que eu consigo atingir líquido? Porque eu vou mexer na estrutura da matéria, na sua organização. Veja que eu não estou colocando nenhum outro elemento ali. Ou estou? Estou provocando reações? Não, estou mexendo na estrutura por causa da fonte de energia que eu vou estar fornecendo para esse ferro. Então, de sólido, posso ter líquido. Será que eu tenho vapor? Será que eu posso ter vapor de ferro? Posso, dependendo da temperatura. E outros estados que nós vamos comentar ali para frente, tá? Vulcão, se nós pensarmos no magma da Terra, né? São locais em que nós vamos encontrar esse ferro em outros estados. Bom, aqui está pequenininho para a gente, né? Eu vou acelerar um pouquinho, que nós queremos ir fechando essa aula, que depois a gente tem outros compromissos também, inclusive praia, cassino, férias, família esperando, churrasco, todas essas coisas aí que são importantes para as férias. E vocês também devem ter isso. Tá? Então, o que nós estamos mostrando aqui para vocês? Nós estamos mostrando para vocês que são as 3 coisas centrais que vocês já conhecem. O estado gasoso vocês já conhecem, né? E aí eu gostaria que vocês olhassem a estrutura das moléculas, dos átomos que estão ali. E aí vão aparecer 2 coisas que talvez vocês não tenham escutado falar. Plasma. O plasma é o 4º estado da matéria. E não vai aparecer no livro de ciências, gente. Isso que ele já foi sugerido lá em 1924. E não aparece ainda hoje no livro didático. Tá? Então, o plasma, o 5º estado,
que é o bóson de Einstein, né, que também foi proposto lá em 1900 e alguma coisa. E aí nós temos a questão importante por trás disso. Gente, nós não podemos pensar que só tem 3 estados da matéria. Quando nós olhamos para o Sol, nós vamos ver o plasma. Gente, se nós olharmos para a vela, dependendo da região da vela, nós também temos plasma. E aí que nós entramos no desafio de avançarmos nas compreensões do que são os estados da matéria. Tá? E aí eu vou deixar um desafio para o grupo, que depois a gente vai postar lá no ambiente. Depois que eu falo é amanhã, né? Que agora eu tenho que ir para a praia. Não, eu tenho que ir para a praia porque eu só posso ir de noite. De dia, quando tem nuvens, tem raios solares, eu vou me queimar. Então eu vou de noite. Tá? Eu tenho essa pelinha branca, eu tenho que me cuidar. Bom, o que é o desafio? Esse texto aí, plasma, né? A questão dos antigos gregos, a televisão que você quer. É uma revista, é um artigo de uma revista que é um artigo na revista que vocês vão encontrar a questão mais discutida do que são esses estados da matéria, até o plasma. Tá? E aí é importante, pessoal, pensar o seguinte. Bom, é bastante informação. Esses professores estão querendo que a gente saiba tudo isso. Não, a gente não quer que vocês tenham toda a apropriação conceitual agora. Vocês vão ir desenvolvendo ela ao longo do tempo. Por isso que a gente diz, vocês estão imersos em um ambiente com uma linguagem das ciências. Tem uma linguagem própria. Tá? Que é uma linguagem mais formal, uma linguagem construída com modelos, com palavras bonitinhas, por exemplo, plasma. Tá? Plasma não tem nada a ver com sangue, porque na biologia a gente tem também o plasma. Esse plasma aqui tem a ver com o estado da matéria. Tá ok, gente? E aí, com isso, nós vamos agora fazer o último momento de perguntas dos polos. Tá? Então, os polos podem se organizar para fazer perguntas que a gente vai aí escutá-los e, se possível, fazer mais perguntas para vocês. Vamos deixar claro o seguinte, pode usar qualquer um dos modelos de simulador que tenha relação de matéria e energia lá no site do PET, onde estava aquele outro que vocês baixaram, esse simulador de energia, tá? Certo, São Lourenço? Deu para entender? A próxima aula presencial, Santo Antônio, será a avaliação no início de fevereiro. Começa no dia 7 e vai até dia 14 e 15 de fevereiro. Eu não sei que data é de Santo Antônio. Ou é 14 ou é 15? Cachoeira é dia 8 e Mostardas é dia 8. São Lourenço do Sul, por favor, preparem o bolo. Estou indo no dia 7 com os tutores, tá? O pessoal já sabe que quando a gente vai, é importante ser bem tratado, né? Não, é brincadeira, tá? A gente está só brincando. Só brincando aqui. Mostardas não é para levar o bolo, que a Ana não quer que leve o bolo. Então. Tá bom. Cachoeira do Sul. Pessoal de Cachoeira, dia 8 vai ser o nosso encontro presencial. Eu que vou estar indo junto com as meninas. Podem preparar uma festa, tá? Não tem problema. Bolo, a gente pode fazer o que vocês quiserem, tá? E eu vou falar bem devagarinho.
Só rapidinho. Mostarda, só para explicar, eu não quero bolo, não é isso, vocês podem querer, que eu sou diabética. Cachoeira, estou começando a me preocupar, que a festa está muito intensa. Mas vocês também estão intensos nas produções de vocês, então podem continuar sem problema, tá? Não, eu cometi um equívoco, eu vou a Santa Vitória do Palmar no dia 7, tá? Não é São Lourenço, tá bom? É a Fafá que vai... Isso. Tá, ok. Tá? Gente, vamos fechar essa aula então. Vocês viram que vocês têm encontros ou no dia 7, o 8 ou dia 14, tá? São nessas datas aí. Os tutores à distância estão sabendo das datas e devem estar comunicando com vocês. Bom, eu dependo da equipe técnica, né? Isso já depende de uma outra equipe. Então, eu imagino que 2 dias, no máximo 2 dias, vai estar disponível o vídeo, tá ok? 2 dias. Eu preciso do tempo para converter esse material, fazer cortes, as falhas, entende? Não podem aparecer. Tá? Gente, São Lourenço, dia 7, tá? Vamos para fechamento. Cada polo faz sua pergunta e eu sintetizo aí a aula, tá bom? Vamos lá? Me escreva alguma coisa em relação a essa aula, se valeu a pena ter saído de casa, se vocês querem sair correndo para ver o Big Brother, ou coisa, algo assim. Mas escreva alguma coisa em relação a essa aula. Se ficou alguma dúvida, tomara que tenha ficado bastante, me falem alguma coisa aí. Gente, a Ana Laura sugere o seguinte: nós vamos disponibilizar o vídeo e um fórum de dúvidas sobre esta aula que aconteceu na webconferência, ok? Então a gente se propõe a atender vocês melhor, dialogar a partir do vídeo. Veja que a aula se transforma agora num artefato recursivo para umas próximas sessões. Bom, quais são as nossas expectativas em relação à proposta, né, dos estudantes? Que vocês consigam, de uma certa forma, sistematizar os conteúdos que vocês se apropriaram ao longo dessa interdisciplina, né, em relação às formas como nós trabalhamos com esses artefatos. E quando vocês forem fazer a proposta, gente, vocês vão pensar assim: como é que nós vamos envolver o simulador e como é que nós vamos envolver os estudantes no trabalho com o simulador? Vocês vão estar nos dizendo exatamente no que vocês se apropriaram, quando vocês nos falam isso na proposta. Então, o que a gente espera? Que vocês nos escrevam sobre o que vocês propõem a partir da interdisciplina. Tá? É isso que nós esperamos, nada mais do que isso. Polo de Mostardas ficou um pouquinho prejudicado, né, em função da internet. De uma forma geral, nós ficamos satisfeitos com a conexão. Dificuldades com a internet nós ainda temos em relação a alguns polos. Tá? Que legal que vocês vão tão ansiosos para ter a próxima aula. Nós também, para conhecer a turma, conhecer os estudantes e aí as demandas de vocês também para a área de ciências, né, que no futuro aí Santa Vitória do Palmar já tem o PIBID, né, que está chegando aí daqui a uns dias, né, Ana? Tá? Então, claro. Isso. Estão escrevendo. Bom, não tem mais perguntas? Pedimos desculpas pela escuridão. Pois o polo está sem lâmpadas. Gente, as lâmpadas fluorescentes, elas são outro material interessantíssimo para dar uma aula sobre matéria e energia. Tá? Você tem transformações, tem gás nessas lâmpadas.
Como é que você transforma energia elétrica dentro de um gás que vai sair fosforescência? Né? Como é que acontece isso? Então tem uma aula muito interessante a partir das lâmpadas incandescentes, lâmpadas fluorescentes, que materiais que constituem elas, né? Nesse sentido. Então nós também queremos deixar assim, da minha parte, eu vou passar para os colegas, um forte abraço, que vocês tenham uma noite assim iluminada, apesar dos cortes da nossa fala, e que essa noite vocês fiquem pensando, poxa, esses professores romperam com algumas das minhas ideias e colocaram minhocas a caminhar, tá? Boa noite a todos. Estamos ansiosos também para encontrá-los agora na avaliação. Eu sei que a ansiedade da avaliação diminuiu depois que vocês fizeram a outra. Então, logo estaremos próximos e aí continuamos próximos no nosso ambiente, que é o Moodle ali da UAB. Tá? Até logo. Pessoal, boa noite a todos. Desculpem a voz. Realmente hoje não vai ser melhor. Estarei em São Bernardo da Patrulha no dia 15 e em São Lourenço no dia 7. Bom, pessoal, boa noite a todas e todos. Foi um imenso prazer, né, compartilhar com vocês desse diálogo, né, dessa conversa que o Valmir disse, às vezes um pouco limitada, né, mas que foi muito proveitosa, muito prazerosa para nós aqui. Como a Ana Laura comentou, nós estamos ainda muito próximos, né, pelo nosso ambiente, pela plataforma Moodle. Uma boa noite, que vocês, né, saiam daqui realmente pensando, né, um pouquinho sobre essas questões que a gente foi apontando, e será um prazer, né, encontrá-los, alguns de vocês, no encontro presencial. Uma boa noite. Obrigada.